Bom, afinal, você ouviu o nosso comentarista Ricardo Couto comentando um pouco a respeito das ações da Lava Jato e tudo mais. Mas afinal, o Brasil tem ou não um ambiente propício para a corrupção? Eu vou fazer essa pergunta para o nosso entrevistado, que está aqui, Dr. Márcio El Khalai, que é sócio da Legal Ethics and Compliance, que está aqui conosco. Márcio, boa noite, muito obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-lo. Márcio, afinal, tem ambiente para corrupção? Não tem ambiente para corrupção? Como é que a gente pode explicar isso? Então, Heródoto, eu acredito que, ao contrário do que muita gente ainda afirma, o ambiente propício à corrupção no Brasil não existe mais, ou tende a desaparecer nos próximos anos. O Brasil já não é mais o país do jeitinho, né? E prova disso é, de fato, o arcabouço legal que hoje o Brasil já tem, e é uma legislação elogiada no mundo todo, de prevenção e punição aos atos de corrupção. A própria lei anticorrupção brasileira, ela é uma lei extremamente elogiada. Então, desde 2000 para cá, diversas leis foram editadas e nesse sentido, a própria lei da acesso à informação, o agravamento da legislação referente aos crimes de lavagem de dinheiro, e entre outras. Então, hoje existe no país, de fato, um arcabouço legal muito consistente, robusto, que é capaz, efetivamente, de proteger e prevenir e punir os atos de corrupção. Agora, quando a gente fala em punir atos de corrupção, nós estamos falando só de pessoas, estamos falando de empresa também? Essa é uma função muito legal e importante da lei anticorrupção brasileira, né? Ao contrário do que aconteceu no passado, em que só as pessoas físicas eram punidas, hoje a lei anticorrupção brasileira ela vem para punir as empresas envolvidas nos atos de corrupção. Então, essencialmente, a lei anticorrupção não pune pessoas físicas, só pessoas jurídicas. E eu acredito muito que esse é o papel importante do empresário nessa transformação. Ele, ciente dessa condição que a lei atribui a ele e todos os mecanismos que a lei sugere que ele adote, mecanismos de prevenção e de integridade, mecanismos de programas de integridade dentro da sua empresa, o empresário vai ter um papel fundamental na transformação desse país. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Márcio. Algumas das corporações que têm filiais no Brasil, essa conduta dentro de uma área de compliance é uma coisa mais antiga. Deve vir lá ainda do século passado, salvo engano. Sim. A conduta é a mesma quando a sua filial, pode ser do Brasil, qualquer lugar do mundo, a conduta é a mesma? Ou Então, deveria ser a mesma? O compliance, né, os programas de integridade, ou compliance como nós chamamos, ele de fato ele não é novo. E para as empresas multinacionais isso é muito mais antigo, porque a legislação internacional de prevenção a atos de corrupção, o FCPA, mais especificamente, que é a legislação americana de prevenção a atos de corrupção praticados no exterior, ele já impõe diversas regulamentos e ordenamentos que vão sugerir que aquelas empresas que são sujeitas a esse FCPA, que ele tem um poder, aliás, um alcance muito longo. Então, essencialmente, todas essas multinacionais que têm, de alguma forma, relação com os Estados Unidos, sede nos Estados Unidos, que o dinheiro passa pelos Estados Unidos, ela está sujeita ao FCPA, ela impõe essa preocupação de se adotar programas de integridade. O que isso fez foi trazer para o Brasil, muitas vezes, programas importados nessas grandes multinacionais que foram sendo tropicalizados e trazidos para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, isso é um caminho que realmente aconteceu, mas hoje, com a legislação brasileira anticorrupção, não se precisa nem sequer se referir ao FCPA. A própria legislação brasileira anticorrupção sugere que as empresas brasileiras adotem essas políticas de compliance e isso não é só coisa de empresa grande, é importante deixar claro, né? Existe aquela ilusão de que só empresa grande é que precisa se preocupar com isso. Tá, eu acho bom esclarecer isso, porque parece que é só empresa grande, não é não. Não é só empresa grande que precisa se preocupar com isso. Inclusive, a legislação brasileira, ela traz regulamentos específicos para as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, que devem adotar também programas de integridade dentro dos seus limites. Não se espera que uma empresa de pequeno porte vá ter um compliance officer à disposição desse tipo de trabalho, né? Um diretor, uma pessoa de alto escalão, mas ela pode adotar pequenas ações no seu dia a dia que podem trazer resultados relevantes. Ter um código de ética e conduta não custa muito. Treinar seus funcionários sobre como eles devem se portar no caso de uma fiscalização não custa quase nada. Então, pequenos atos que podem ser feitos dentro da empresa... Você acha que isso também é uma questão cultural? Veja o seguinte, deixa eu completar. Eu ando na linha. Ainda assim, eu dou grana para o fiscal. Quer dizer, a impressão que eu tive dessa operação aí é o seguinte: o pessoal pagava para os fiscais, alguns estavam irregulares, mas quem não estava irregular também pagava.
É verdade. Será que o pessoal tem medo da fiscalização? Pô, se eu não der uma graninha para ele, ele vai achar pelo em ovo, aí o cara vai descobrir não sei o quê. Vai... Sabe, Heródoto, existe um estudo que foi elaborado por Donald Cressey, 1950, mais ou menos, que ele traz 3 principais motivos por quais as fraudes acontecem, né? Então, ele fala da racionalização, ele fala da pressão e ele fala da oportunidade. Em casos como esse, em que a gente fala e tal, mas continua acontecendo essas pequenas corrupções, você pode identificar esses 3 casos. Então, essencialmente, a racionalização é quando o empresário, por algum motivo, ele passa a assumir que aquela situação é o normal. Porque todo mundo faz, então eu racionalizo que aquilo é o correto a fazer. Lógico. A pressão, o próprio ambiente competitivo que nós encontramos hoje impõe ao empresário uma pressão para que ele consiga performar e alcançar os resultados, as metas que ele precisa bater. E uma das formas é burlar o imposto. E muitas vezes, uma das formas é cair nesse caminho. E a oportunidade, muitas vezes, aparece em situações como essa, em que o próprio agente de governo sugere uma oportunidade, olha, se você... Muitas vezes até, é curioso notar, muitas vezes até quando o próprio empresário tem o direito àquela situação, por exemplo, para obtenção de licenças. Então, eu preciso obter uma licença, eu tenho o direito a obter aquela licença, mas existe uma certa dificuldade para que aquilo aconteça. Aí vem alguém para te vender facilidade. E, justamente, muitas vezes, por conta da pressão e daquele momento em que se vive, a empresa precisa daquilo de qualquer forma, tem risco de ser fechada, a pessoa acaba acreditando que aquele é o caminho correto. Então, é por isso que eu volto a dizer que eu acho que o empresário é que vai ter o papel fundamental nessa transformação. E eu já sinto hoje que o interesse cresceu e cresceu significativamente por compliance, né? O 5º Congresso Anual Internacional de Compliance, o 5º Congresso Internacional de Compliance, que acontece esse ano, os dias 9, 10 e 11 de maio, ele já está com recorde de inscrições, demonstrando que o empresário está... Esse encontro? Ele acontece na Anshan, na Câmara Americana. Na Câmara Americana de Comércio. Exatamente. Tá? Nós temos parceria aqui lá. E é impressionante notar como existe um envolvimento muito grande das empresas que querem realmente transformar esse momento, aproveitar, porque nós vivemos um momento de grande transformação. Então, nós podemos encará-lo de uma maneira em que isso se torne, de fato, alguma coisa histórica, que realmente daqui para frente a coisa seja diferente. E eu percebo isso pelo número de pessoas que cada vez mais querem entender o que é um programa de integridade, o que é compliance, e participar de treinamentos, se educar em relação a isso. As empresas estão investindo em treinamentos internos de forma significativa. Pastor, eu queria pedir que você ficasse mais um instantinho aqui comigo. Claro. Tudo bem? O advogado Márcio El Kalay, que é sócio da Legal Ethics and Compliance, gentilmente aqui conosco. Márcio, agora eu queria te fazer uma pergunta direta. Ser atingido por um noticiário como esse impacta a marca? Impacta muito, né? Hoje, o Brasil vive um momento em que escândalos eles são cada vez mais recorrentes, né? E é curioso notar quando uma empresa é pega desprevenida. É claro que algumas coisas podem, de fato, acontecerem de forma muito abrupta e não haver a possibilidade de prevenir, mas ela tem que ter um compromisso com a avaliação dos riscos daquela operação. A empresa ela precisa fazer uma avaliação de riscos consistente para poder se preparar para um cenário como esse, avaliar os riscos, se preparar para o gerenciamento de uma crise que pode acontecer por qualquer bobagem. Eu já vi crises que aconteceram por conta de um cabelo na comida, nós já percebemos crises que acontecem por conta de uma bebida que supostamente estaria adulterada ou não. Então, essas coisas, muitas vezes, estar preparado pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Por isso, a empresa, na verdade, ela deve fazer uma avaliação de riscos, traçar um plano de como gerenciar uma crise caso essa crise venha a acontecer. E hoje o que se fala muito é numa prática de Business Continuity Management, que seria, na verdade, um plano de continuidade dos negócios. Quer dizer, existe um risco de corrupção na minha empresa? Olha, existe um risco de corrupção identificado. Existe o risco de, eventualmente, o meu presidente vir a ser preso? Dentro do cenário que eu identifiquei, pode ser que sim. Então, eu preciso ter um plano de continuidade daquela empresa caso isso venha a acontecer. Porque o que eu faço no dia seguinte? Ou como eu vou lidar com a mídia numa situação como essa? Quais vão ser as medidas que eu vou adotar para sanar, estancar aquela situação e remediar aquela situação? Então, é muito importante que as empresas estejam preparadas, porque um risco reputacional que vem de um abalo como esse, ele é fortíssimo, né? Ele pode determinar a morte mesmo de uma pessoa jurídica. Né? Márcio, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, aí está então a participação do nosso convidado, conversando um pouco conosco a respeito da legislação brasileira e de um impacto que pode provocar numa empresa, até mesmo da sua sobrevivência, se porventura ela for atingida por um tsunami dessa ordem. Né? Esse o caso da carne fraca é um exemplo deles, né? Em que uma ação da Polícia Federal atingiu marcas que são talvez, as marcas divulgadas talvez sejam mais conhecidas fora do Brasil do que mesmo aqui no país.
Em 30 segundos a gente volta.